Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto antigo. Uma história incrível de liderança, conquista e, mais importante, de uma promessa que finalmente se cumpriu. Vamos desvendar juntos o livro de Josué. Pensem só na cena. Uma nação inteira, depois de 40 anos vagando pelo deserto, está ali, na beira de um rio. Do outro lado, a terra que foi prometida, sabe? Há gerações. Só que tem um problema. Moisés, o grande líder, acabou de morrer. E agora? A promessa está ali, tão perto, mas quem é que vai ter a coragem, a força para levar essa gente para casa? A pergunta que não quer calar é: quem pode assumir uma missão desse tamanho? É aí que entra em cena essa figura, Josué. E olha, ele não é um simples tapa-buraco, não. A história nos conta que ele foi, na verdade, preparado por décadas para esse momento exato. A chegada dele ao poder é o pontapé inicial de um capítulo totalmente novo e, convenhamos, decisivo. Beleza, vamos dar uma olhada de perto nesse cara. O currículo de Josué é de cair o queixo, sério. Ele já era comandante militar, um estrategista, foi o único que subiu o Monte Sinai junto com Moisés. Pensa bem, ele viu tudo, as pragas no Egito, o Mar Vermelho se abrindo, e o mais importante talvez é que ele foi um dos 12 espiões enviados para Canaã. E de todos, só ele e Caleb voltaram otimistas, cheios de fé, dizendo dá para conquistar sim. Não é à toa que o texto diz que ele era um homem que tinha o espírito. Ele era, sem dúvida, a pessoa certa para essa missão. Ok, líder escolhido, certo? Agora vem a missão. E que missão? A promessa divina é o que move toda essa história. E não é um talvez, quem sabe, é uma garantia. O recado é claro, a terra é deles. Cada passo que eles dessem a partir dali seria literalmente um ato de tomar posse do que já era deles por promessa. Promessa feita a líder apostos, chegou a hora de agir. Mas o primeiro grande movimento não ia ser uma batalha com espadas e escudos. Não, ia ser algo muito mais simbólico. E como a gente vai ver, milagroso. O primeiro obstáculo era gigante, o Rio Jordão. E não era um riozinho qualquer, ele estava na época da cheia, transbordando. Uma barreira natural quase impossível de passar. E aí acontece o milagre, as águas se abrem. Isso é um sinal poderosíssimo para aquela nova geração, né? Os pais deles viram o Mar Vermelho se abrir e agora eles estavam vendo o Jordão. Era a confirmação divina, Josué é o líder e eu estou com vocês. A campanha tinha começado oficialmente. Uma vez do outro lado do rio, a coisa fica séria. A campanha militar começa para valer. E não foi uma bagunça, um ataque desesperado. Pelo contrário, a narrativa mostra que foi tudo muito bem pensado, uma operação estratégica com 3 fases bem definidas. A estratégia, aquela clássica, dividir para conquistar. Primeiro eles foram direto no coração de Canaã, no centro, para rachar o território no meio. Depois, desceram para resolver a questão com os reis do sul. E por último, subiram para o norte para finalizar o serviço. Foi uma conquista em etapas, região por região. E é justamente nessa primeira fase, a campanha do centro, que a gente encontra 2 histórias. Uma, o oposto da outra. E elas são a chave para entender um dos temas centrais do livro inteiro. A conexão direta entre obedecer e vencer. Olha só que contraste absurdo. Primeiro Jericó. A ordem era, vamos combinar, bem estranha, só marchar em volta da cidade. Mas eles obedeceram. E o resultado? Uma vitória inacreditável, milagrosa. Logo em seguida eles vão para Ai, uma cidadezinha bem menor, e são derrotados. Uma derrota humilhante. Mas por quê? Por causa da desobediência de uma pessoa só, um cara chamado Acã. Isso deixa a mensagem do livro claríssima. O sucesso da missão não dependia da força militar, mas sim da fidelidade à aliança com Deus. Ok, as grandes batalhas passaram, a Terra está basicamente sob controle. A missão agora entra numa nova fase, talvez a mais importante de todas, a fase de pendurar as espadas e começar a construir um lar. A promessa, que era uma ideia, agora está virando um mapa, com fronteiras e tudo. É um momento de virada. Josué, que era o general, agora vira o administrador. Imagina a tarefa gigantesca de dividir toda aquela terra entre as 12 tribos. É aqui que um povo que viveu como nômade por gerações finalmente recebe sua herança. Eles estão de fato fincando raízes e se tornando uma nação. Mas essa divisão não foi um simples corta um pedaço para cada um. Tinha umas regras especiais. Algumas tribos ficaram do lado leste do Rio Jordão. Também foram criadas 6 cidades de refúgio, um lugar seguro para quem cometesse um homicídio sem querer, sabe? E os levitas? Eles eram a tribo dos sacerdotes, então não ganharam um pedação de terra. Em vez disso, receberam 48 cidades espalhadas pelo país todo para poderem servir a todas as outras tribos. Então, a terra foi conquistada, a terra foi dividida. Missão cumprida, certo? Mais ou menos.
Agora o livro começa a olhar para dentro, para o significado mais profundo de tudo isso. Afinal, qual é o legado que essa história toda deixa? Aqui a gente entra num tópico complexo, o da Guerra Santa. É importante entender como o texto apresenta isso. Não é uma carta branca para a guerra em qualquer situação. É visto como uma missão muito específica, limitada àquele tempo e lugar. A narrativa enquadra a violência da conquista como um ato de juízo divino contra uma cultura que o texto descreve como profundamente corrompida, ou seja, um evento pontual dentro da história maior da formação de Israel. Se a gente fosse resumir o livro em 3 ideias centrais, seriam estas. Primeiro, a fidelidade de Deus. Ele prometeu aquela terra para Abraão séculos antes e agora ele cumpriu. Segundo, a santidade de Deus. Ele leva a sério a obediência, como a gente viu lá na história de Jericó e Ai. E terceiro, a salvação de Deus. As vitórias não eram sobre o poderio militar de Israel, mas sim sobre os atos de libertação divinos. Mas a história de Josué não fica presa lá no passado. Para a teologia que veio depois, essa narrativa é muito mais do que um relato histórico. Ela é vista como uma sombra, uma espécie de trailer de algo muito maior que ainda estava por vir. E essa conexão fica super clara no Novo Testamento. Primeiro, o nome. Josué, em hebraico, é Yehoshua. É exatamente o mesmo nome de Jesus. A ideia é a seguinte: assim como o primeiro Josué levou o povo para descansar uma terra de verdade física, o segundo Josué, Jesus, é quem levaria as pessoas a um descanso espiritual, a glória. E a analogia continua. O Josué do passado usou a espada do juízo na conquista, e a teologia cristã entende que Jesus usará uma espada de juízo no final da história. Josué se torna o que chamam de tipo, um modelo do que viria depois. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Quando a gente olha para essa história tão antiga, uma história sobre uma promessa, sobre uma conquista cheia de desafios, sobre uma fé que precisava ser inabalável, o que será que isso nos revela? O que a gente aprende sobre como um povo constrói sua identidade, suas raízes, a partir dessas grandes histórias de origem.